Oi pessoal, tudo bem? Segundo ano, EJA noturno. Tô gravando esse videozinho hoje aqui para vocês, para só retomar rapidinho aquilo que foi pedido na primeira semana do PET, que foi as nossas atividades de língua portuguesa sempre são postadas às quartas-feiras, né? Quartas nós temos aí aula de língua portuguesa, então logo mais vocês vão ver a nossa dessa semana 2, ok? Então, na primeira semana, tô com o PET aberto aqui na minha frente, foi pedido então que vocês organizassem, montassem um texto que está embaralhado em seus parágrafos, né? Então, eu tenho um texto ali jornalístico, dessa esfera, né? Da esfera do jornalismo. Esse texto tem assinatura aqui, quem o produziu, né? Inclusive é uma questão que está sendo pedida, muito simples. E tem o título. Então, com o título, isso já é uma dica bem importante, bem legal. Com o título, você já sabe sobre o que o texto vai tratar. Então, não sei se todo mundo conseguiu abrir o áudio, os áudios que eu coloquei dentro do PowerPoint que eu fiz semana passada, dos slides que eu passei para vocês. O que eu dizia naqueles slides foi o seguinte, que para fazer uma atividade como essa, que é organizar um texto que está desorganizado, embaralhado, você precisa prestar atenção em algumas coisinhas. Uma delas eu já falei aqui, o título, que te dá uma boa dica, né? Outra coisa, eu comentei a respeito, né? Que são os mecanismos linguísticos utilizados pelos escritores ali, pelos autores. Então, quando quem fez o PET cortou o texto em determinado ponto, ele cortou ali achando que quem for ler para poder montar vai ter uma dica, digamos, tá? Se eu tenho um parágrafo começado com este, esta, isto, esse, aquela, são pronomes demonstrativos. O pronome esse tipo de pronome demonstrativo, ele sempre vai fazer referência a alguma coisa, algum nome, alguma pessoa ou algum fato, né, uma estrutura maior, dito anteriormente. Então, essa é uma dica importante. Tá falando do que aqui? Esse, essa, isso, tá se referindo a quê? A quem? Então, tentar buscar por um sentido lógico, né, e ir montando ali. Se você tem um parágrafo que começa com um mas, um porém, entretanto, por exemplo, né? São palavrinhas chamadas conjunções que têm um sentido dentro do texto. Qual é o sentido? Entrar em choque com uma ideia dita anteriormente. Então, eu estudei muito, mas não passei de ano. Estudei muito, mas não passei. O mas aí introduz uma ideia que se opõe ao que foi dito anteriormente, porque a gente imagina que quem estuda passa. Se você estudou, mas não passou, então esse mas não passou entrou em choque com a ideia dita anteriormente. Então, também é uma dica, né? Eu tenho ali uma estrutura que está entrando em choque com o que foi dito antes. Então, prestar atenção nesses mecanismos linguísticos presentes no texto e tentar captar o sentido do texto ali do todo para ir conseguindo montar o que eles chamam aqui de quebra-cabeça, ok? Isso aqui então foi na primeira semana, organizar o texto. Como é um texto maiorzinho e tal, eles não deram mais nada, tá? Essa foi única e exclusivamente a atividade que você tinha que fazer na semana 1. E agora, na semana 2, o título, o assunto, é compreensão e produção de textos, com o tópico sendo textualização do discurso argumentativo. O que é dado, então? Ele falou para você voltar lá no texto da semana passada e fazer uma espécie de tabela. Se você está fazendo no caderno, faça igual eles colocaram aqui, mas você vai gastar um espaço maior. Professora, eu tenho que copiar o texto inteiro de novo? Não, não precisa, tá? O que você faz na sua tabela? Você vai colocar aqui o título, beleza, é pequeno. Autoria também é tranquilo. Mas aí vamos supor, introdução. Aí vem dividido em 3
subtópicos, né? Apresentação do tema, contextualização, tese defendida e questão controversa. Então, olha, quando você vai lá no texto, você tem dois recursos. Ou você imprime o texto que você organizou adequadamente. Então, você vai lá, imprime o texto certinho e vai marcando com marca-texto ou com lápis de cor aquilo que está sendo pedido aqui. Aí você coloca fazendo uma espécie de legenda para mim, né? E para você mesmo. Então, ou você faz isso com cores, ou você transcreve, não precisa ser tudo não, a frase inicial e a frase final. Então, por exemplo, o que você acha que é, dentro da introdução, a apresentação do tema a ser tratado no texto? Ah, eu acho que começa nessa frase aqui, ó, e vai até esse ponto aqui. Aí você coloca lá as primeiras 2, 3 palavras aqui, abre aspas, põe as palavras, depois abre parênteses ali, põe reticências, né, parênteses, 3 pontinhos, fecha parênteses e faz o final. Estão entendendo o que eu tô falando, né? Como a gente não tem interação aqui, tô falando com uma máquina, né? Imaginando a sua reação aí, então você vai fazer, abre aspas, não sei nem se vou conseguir enxergar, abre aspas, reticências, fecha aspas, e aí você escreve lá trechinho, beleza. Se você tiver dúvida, já vou previamente esclarecer. Tese defendida e questão controversa. Tese defendida é a ideia que está sendo defendida naquele texto. Bom, eu falei que ele é um texto da esfera jornalística. Que texto da esfera jornalística? Porque uma notícia também e uma notícia não tem opinião, não traz uma opinião de quem escreveu, né? Esse texto aqui é um texto de opinião, é um texto argumentativo. Então, tem uma tese sendo defendida, uma ideia. Ele foi feito para quê? Para defender essa ideia. Então, você vai lá e procura encontrar essa ideia. Questão controversa. Controversa é aquela questão que gera polêmica, tá? Então se eu chegar para vocês um dia na sala e falar assim, olha gente, hoje nós vamos tratar sobre o tema aborto. Aborto é uma questão controversa. É uma questão que gera polêmica, as pessoas não têm a mesma opinião sobre isso. Se eu tratar sobre pena de morte, vou tratar, entendeu? São vários os temas controversos, quer dizer, que geram polêmica na nossa sociedade, tá? Então, quando a atividade pede aqui para vocês tese defendida e questão controversa, você vai colocar qual é a ideia que o texto defende, né? A ideia em que os autores acreditam e depois qual é a questão polêmica sobre esse tema. Estudo na introdução. Na argumentação, você tem o quê? Uma tentativa de convencimento do leitor, dos leitores. Como é que se busca fazer isso? Apresentando argumentos. Então, um texto, para ser bem embasado, quando eu falo base, eu estou falando realmente de um triângulo aqui, em que eu tenho a base sendo os argumentos e o topo aqui sendo a tese defendida, né? Se eu não tenho uma base sólida, o que acontece com a tese? Ela desmorona. Então, eu preciso ter uma base sólida, argumentos convincentes, para que a tese se mantenha e seja convincente, ok? A contra-argumentação não é todo texto que tem, tá? A contra-argumentação é você apresentar um argumento contrário ao seu, só para, digamos assim, dar voz a uma outra voz que não a sua, tá? É uma estratégia argumentativa, mas não é todo texto que tem, ok? E aí, depois eles pedem explicitação do ponto de vista, que é bem parecido com a tese lá, né, defendida. Então, aqui é o ponto de vista do autor ou dos autores que escreveram o texto. E, por fim, a conclusão, que é o fechamento ali, o encaminhamento para o fechamento do texto. As ideias não precisam ser fechadas, não. Elas podem, inclusive, o texto pode jogar que as pessoas pensem sobre aquilo. Mas é um encaminhamento de conclusão do texto, tá bom? Pessoal, então, fazer essa tabela aqui, depois que se organizou o texto na semana passada, agora chegou a vez de fazer isso aqui, que é como se fosse assim, eu pegar o esqueleto do texto, né? Eu consegui fazer ali o desenho
do esqueleto do texto. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar, ok? Olha pra você ver, na hora do final do vídeo, um mosquito enchendo a paciência, tá bom? Mas qualquer coisa, eu tô aqui. Beijinho, até semana que vem.